Olá! E hoje, no nosso bate-papo com os ícones da cultura aqui do Vale do Iguaçu, temos a honra de conversar com ele, que foi citado e muito citado pelos seus colegas da cultura aqui das cidades, que é o nosso querido Ari Krieger dos Passos. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo aceite e a gentileza de um bate-papo conosco. Tudo bem? Tudo bem, Vanessa. Obrigado pela oportunidade. É um prazer muito grande e uma honra, acima de tudo, estar aqui com você e na Rádio União, que foi uma das pioneiras na radiodifusão, não só no Paraná, mas até no Brasil. Então eu conheço a história da Rádio União de muito tempo atrás e sempre se atualizando, evoluindo. E é uma honra para mim estar com vocês aqui hoje. Realmente estou, como eu digo, faceiro de estar aqui hoje. Ai, que honra! E a gente está mais parceiro ainda de receber essa presença ilustre, relembrando aqui aos estúdios, junto do Grupo Verde Vale de Comunicação. Muita coisa mudou, se aprimorou, como o senhor falou. Está encantado com o grupo? Estou realmente impressionado. E que chama muita atenção é um conjunto de jovens profissionais que transmite essa energia, esse toque de atualização em todos os sentidos. Então, mais uma vez, Rádio União está dentro do negócio mesmo. Muito bem. O Ari Krieger dos Passos hoje é o nosso convidado. Será um bate-papo descontraído, porque a gente quer saber tudo sobre a vida dele e como é que ele chegou aqui no Vale do Iguaçu e essa referência na cultura local. Uma referência para o senhor e obrigada por colaborar e trazer para a gente parte da sua história. E eu já lhe pergunto, é natural aqui do Vale do Iguaçu? Sim, eu sou nascido no interior do município de Canoinhas, né? Felipe Schmidt. Então eu nasci em Felipe Schmidt nos anos de 1940, faz tempo, né? Então eu sou do Vale do Iguaçu, minhas raízes estão aqui e é por aqui que eu vou ficando. Oh, que bacana. Seus pais, seus irmãos, conta um pouquinho pra gente como é que foi a trajetória. Hoje nós conhecemos Ari Passos com uma cultura invejável e com um talento impressionante em tudo que faz. Como é que surgiu tudo isso? Veio dos pais, veio da família? Bom, também, né? A minha mãe era descendente assim, de alemães, né? Então ela tinha muitos conhecimentos, assim no dia a dia, que a gente foi assimilando. Então, sempre valorizando a leitura, atitudes úteis. E tanto foi crescendo dentro desse, tive uma educação mais ou menos europeia, vamos dizer assim, dentro de casa, né? E posteriormente, aqui eu estudei aqui no Tour de França, né? No Colégio Tour de França, segundo grau, e depois na Universidade Federal do Paraná eu fiz o curso de Ciências Sociais. E dentro desse curso eu me apaixonei, vamos dizer assim, pela antropologia cultural. Muito bem. Alguém mais da sua família seguiu a carreira cultural e também a área de sociologia? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas a família também embarcou nessa? Foi inspiração para o senhor ou algum outro integrante, amigo? Nossa família, nós éramos em 9 irmãos, né? 9 irmãos? 9 irmãos, impressionante. Né? Mas, qual é a sua posição nesses 9 irmãos? Eram 6 homens e 3 mulheres. A mais velha era mulher e as 2 mais novas, a Ivone, que é bem conhecida, né? Ivone Valdraff, e a Marisa Passos, é a mais nova da família também. Então, nós 3 últimos foi onde eu convivia melhor com elas. Os outros irmãos eram bem mais velhos, né? Mas a nossa convivência foi mais com as 3, assim, nós 3. Que bacana. Tem um contato, né? Mais exatamente. Intimista. A gente sempre se identifica com alguém, não é? Exatamente. E aí, a família aqui no Vale do Iguaçu? Nós sabemos que o senhor tem filhos muito queridos, né? Constituiu uma família muito querida e muito conhecida aqui no Vale do Iguaçu, é isso? Bom, a minha família, meus filhos, né, nosso grupinho, né, nossa panelinha assim da família, né? A gente sempre fomos muito comunicadores. Eu fui, por exemplo, eu fui professor muitos anos, fui diretor do Colégio Cid Gonzaga. Então, a gente levava para casa esse gosto pela comunicação, pela convivência. Então, todos os filhos, a Jorge, o Murilo, o Lúcio e a Bárbara, né, todos são muito comunicativos, tanto que o Lúcio e a Bárbara são profissionais da comunicação. Né? Isso vem um pouco já de casa. Minha mulher professora de música, de piano, tocava piano, teve escola de música.
né? Então, aí teve esse jeito de se comunicar. Lá em casa, o pessoal já nasceu se comunicando. Seguindo os passos. Exatamente. Hoje, além da sua ilustre presença, nós contamos aqui nos bastidores com o Lúcio Kirten dos Passos. Seja muito bem-vindo. Como o senhor muito bem destacou, o filho que desponta no jornalismo, sua filha Bárbara também, né? Despontando no cenário do jornalismo. Obrigada, seja muito bem-vindo aqui nos estúdios, acompanhando hoje o senhor Ari, como nós o conhecemos. E aí, parando para pensar, o Ari Krieger dos Passos, ele é sociólogo, gente. Fez parte da direção da escola, como pontuou aqui pra gente. Também fez parte do Conselho do Idoso de Porto União, junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, diretor e supervisor de cultura de Porto União. Tem uma bagagem expressiva na área cultural. Se for para o senhor mensurar pra gente de lá pra cá, tudo que o senhor já fez na cultura, tem como? Poxa, bom, na verdade, tanto pela minha formação em casa, pela minha educação, como pelo meu curso. E dentro das matérias do curso de Ciências Sociais, eu me liguei mais à antropologia cultural. O que é a antropologia cultural? É o estudo dos usos e costumes da sociedade. Então, cultura, na verdade, é o termo amplo e correto. Cultura é tudo aquilo que você aprende na sociedade e em sociedade é transmitido. Então, esse envolvimento, meu envolvimento total com isso foi pela formação, pela maneira de sentir e pelo gosto desse trabalho, assim. O Ari, quando criança, imaginava que chegaria no Vale do Iguaçu e seria essa referência, hoje chamado de ícone da cultura? Quando menino, imaginava isso? Puxa, muito obrigado pelo ícone. Isso aí, eu acho que assim, é muita bondade da tua parte também. Que isso? Mas eu, de criança, eu sempre me comuniquei, gostei de me comunicar. Eu até dizia para minha mãe que naquele tempo eu ouvia só rádio, né? Ouvia muitas novelas e os cantores, Emilinha Borba, Marlene, Francisco Alves, tudo eu já ouvia em casa. Em casa não tinha esse hábito. E eu dizia para minha mãe que eu, quando eu crescesse, eu queria ser artista. Uau! Um artista. Que máximo! Desde pequeno eu queria ser. Então eu não cheguei artista, mas convivi com muitos artistas. Estou convivendo até hoje. Até hoje com muitos artistas. E as principais memórias que eu tenho junto de Ari Krieger dos Passos é exatamente no Castelinho. Várias disposições, atividades culturais que ocorreram por lá enquanto o senhor estava à frente da cultura. E muito além disso, o senhor sempre prestigiou, não estando na cabeça, mas o senhor prestigiava os eventos culturais e de quem estava à frente do cenário da cultura. Então foram vários eventos e foi no Castelinho que o celeiro de artistas se formaram, na sua opinião? Eu não diria que se formaram, porque eu entrava em contato, era procurado, eu sempre procurava estimular mais, né? Então nós tivemos vários jovens e várias rapazes e moças que foram e se projetaram ou na música, ou como cantores, ou até como escritores, né? Então a gente sempre deu essa força, assim. E você falou no Castelinho, realmente é um dos grandes patrimônios culturais, né, e arquitetônicos que nós temos. E falando sobre isso também, Porto União é muito rico nesse aspecto de arquitetura, tanto na cidade como no interior. E muitos desses imóveis já foram tombados para o patrimônio histórico. Aliás, eu queria esclarecer o tombados. Muita gente, que, por falta de informação, acha que eu vou fazer o tombamento daquela casa. Nossa, mas por que eu vou desmanchar? A casa está tão boa ainda. Isso, né? Tombamento, pelo contrário. O tombamento, isso vem da origem da palavra, que tinha uma torre que tinha um livro, chamava livro A Torre do Tombo. Então, era anotado naquele livro. Então, vem da história tombamento, da associação. Então, olha, meus amigos, você que estão conversando com a gente aí, tombamento protege o imóvel. Pelo contrário, não vai desmanchar não, né? Não, exatamente. Ele pode continuar sendo usado, só que pode ser recuperado dentro das características originais. Pode ver o Castelinho, foi todo recuperado, restaurado, é exatamente igual. Então, existe essa importância. Nós temos em Porto União, na Vitória, outros imóveis tombaram, principalmente Porto União, no interior,
Ó, meus amigos, do interior do Portunhão é riquíssimo nesse aspecto de patrimônio histórico. Temos casas, igrejas. Vou citar um exemplo assim À fácil vontade. de ser visto, a igreja de São Miguel. É impressionante, aquela igreja em si é um museu inteiro. E é lindíssima, É linda. né? Então, Lindíssima. você Quem teve a oportunidade de conhecer, teve a, né? é impressionante a pintura né, no teto, Aham. os móveis, e temos várias igrejas assim no interior do Portunhão e União de Vitória também. Mas isso pela influência justamente lá de Portunhão, nós temos a grande influência da colonização alemã e italiana. Na Vitória mais predomina a colonização ucraniana e polonesa, bem mais, né? Então vejo que, Vanessa, meus amigos, nós estamos aqui em União da Vitória, uma espécie de filial da Europa, né? Por isso que temos essas características importantes e a formação das pessoas também é diferente, né? Nós, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, já puxando um monte de brasa, nossa população é realmente muito especial no aspecto de formação étnica e cultural também. Cultural no sentido amplo da palavra, né? Muito bem. O senhor diria que nós estamos muito bem servidos, já que nós estamos falando sobre patrimônio cultural, tanto em União da Vitória como em Porto União? O senhor diria que a gente está bem de patrimônio cultural? Eu acredito que está sendo bem preservado, né? Existem algumas coisinhas que fogem um pouco da regra, não preciso citar, mas todo mundo está lembrando um pouco, né? Então, o patrimônio histórico ele pode ser restaurado, mas não pode ser modificado. Isso é pela própria lei, né? Então, tem uma falhazinha ou outra nesse aspecto, mas assim mesmo eu acho que, no geral, está bom. O Castelinho é o seu preferido ou tem outro patrimônio cultural que o senhor citaria para a gente que tem um carinho muito grande? Puxa, eu tenho um carinho muito grande pelo Castelinho, claro, né? Que até pela história daquela casa. Eu lembro assim, quando ali ainda morava a família Weinoth, a senhora e a filha, ela era viúva já, e ali tinha uma escola de datilografia. E eu lembro que eu fui lá fazer o curso de datilografia, né? Na época aprender a bater máquina. E eu lembro assim, lá várias máquinas e tal. Então ele foi uma lembrança que eu tenho de infância, né? Mas existe a estação, por exemplo, é um imóvel importantíssimo também, né? E nós temos no interior de Porto União algumas casas, inclusive, que foram tombadas, né? Como uma casa que tem um moinho de água ainda preservado, totalmente preservado em São Miguel. E muitas coisas assim, sabe? Eu acho que está valendo a pena. E a pessoa também, muita gente pensa, tem imóvel assim, que o tombamento, não, daí não perde o valor, pelo contrário, imóvel tombado aumenta muito o valor. Sabe? Porque ele se torna um patrimônio histórico que não dá para mexer, mas também é um bem precioso, uma espécie de uma joia na arquitetura, né? Com certeza. O senhor recorda, para falar para a gente, qual foi o seu primeiro trabalho junto à cultura de Porto União, Hora de União da Vitória de Porto União, porque a gente fala das cidades de modo geral, Vale do Iguaçu. Quem é que fez o primeiro convite, que o reconheceu de fato como uma pessoa empoderada para trazer a cultura para a gente? Não, para mim, ocupar esse meu cargo foi quando o prefeito Liseu assumiu os 2 mandatos, 2 anos após a morte do prefeito Puzina, né? Verdade. Que foi um homem que fez muitas coisas importantes na cidade também, né? Inclusive quando ele, com relação ao universitário contestado, quando ele resolveu que não tinha mais aquele estádio, né? O pessoal brigou e tal, que se viu hoje o resultado está aí, né? Então eu fui, quando o Eliseu assumiu, o Ivan Portela, que era meu colega de magistério também, foi um radialista, inclusive aqui na Rádio União ele atuou, né? Exato. Até hoje ele é excelente. Ele foi convidado para ser secretário de Cultura. E daí o Ivan me convidou para fazer parte da equipe dele, era supervisor de cultura. E foi que eu fiquei, até sair, supervisor de cultura. Olha, só que aí foi mandato após mandato, Foi não é mandato, mesmo? mudava o prefeito, mudava o secretário de cultura, mas eu continuava, né? Foi bem interessante. Eu até guardo assim lembrança, sem querer, né,
coisa pessoal, nós estávamos numa reunião uma vez no CDL, eu estava lá, eles estavam discutindo sobre a estação, e interior, e trilho, não sei o que, mais coisa nada assim, e o Eliseu estava junto, sentado atrás de mim. Certo. E daí, falando sobre a estação, as estações e tal, e que não tirasse os trilhos, que estavam roubando os dormentos, e aquela coisa toda que deu. Aí o Eliseu me cutucou, bateu no meu ombro assim, né? Bateu no meu ombro. Eu me vi, ele disse: Ari, peço o tombamento da estação e de todas as estações do interior do município. E aí, peço como é o que foi? tombamento. E foi pedido. E foi tombado. A estação foi tombada, a ferrovia foi tombada, inclusive especificado, a ferrovia, né? E as estações que ainda existiam. Muitas foram demolidas, porque depois foram abandonadas, foram invadidas, né? Mas alguma coisa ficou. A linha, como diz o caboclo, a linha do trem, né? A linha continuou, está aí, por quê? Então é a importância do tombamento. Se não fosse tido o tombamento, podiam os trilhos ser vendidos. Exato. E aí entra a nossa querida Maria Fumaça também, né? A 210. E eu te falo exatamente sobre isso. Exatamente. Porque a locomotiva é um chamariz, né? É um chamariz, exatamente, e raro, né? E funciona. Está impressionante o estado dela funcionando. Certo. Então nós temos, isso que eu te falei, Vanessa, nós temos muita coisa assim, e aqui em Porto União e União de Vitória, que a gente às vezes não se liga, sabe? Coisa do aspecto da cultura. Cultura, como eu falei agora há pouco, esse conjunto de usos e costumes que nos envolvem, né? Então nós somos uma região muito rica. Temos grupos de dança folclórico maravilhosos, né? E por aí vai, né? E não fosse o tombamento, ou não fosse esse olhar lá atrás, hoje nós não estaríamos, né? A estação estaria totalmente modificada, etc., repartida em várias partes, várias talvez peças. Para outros fins, né? Exato. Então até o pessoal está discutindo um pouco assim a última pintura que foi feita do lado da União da Vitória, que não ficou dentro da cor histórica. Né? Então, na verdade, isso não vai aqui uma crítica, mas uma observação, né? Pelo menos está lá cuidado, né? Pintou um pouquinho diferente, mas restaurou e está lá. O importante é que ficou, né? Ficou com as suas características. Pintura é fácil, depois pinta por cima, se for preciso, e pronto, né? Exato, na verdade, exato. O senhor diria que o senhor, em todo esse período, foi um protetor da cultura aqui do Vale do Iguaçu? Como é o que nós estamos falando no pedido do tombamento, na maneira que o senhor tem esse trato, esse refino para falar do patrimônio cultural, tanto de União da Vitória como de Porto União? Se consideraria um protetor de tudo que nós estamos falando aqui? Não, acho que não. Eu me considero um estudante disso tudo, um pesquisador. E sempre pesquisando e procurando ler mais, né, aprimorar os conhecimentos, até sobre o lado histórico de cada um desses bens, a importância disso, as pessoas que foram ligadas a eles e coisas assim, sabe? Eu sou um estudante permanente. Ai, que bacana. Desculpa interromper o senhor ali no fecho, porque eu ia emendar a pergunta sobre qual foi o seu principal feito junto à cultura, porque nós estamos falando de mais de 2 décadas, né? Focado com a cultura aqui do Vale do Iguaçu. Não foi de um ano, não foi de um dia para o outro, é uma construção. E o bacana quando o senhor fala que entrou um prefeito, entrou outro, e que o mantiveram no cargo, ora como diretor ou supervisor da cultura, é que pôde acontecer um andamento, um segmento junto ao trabalho cultural, não é mesmo? E o que é que o senhor diria que foi o seu principal feito junto à cultura de Porto União? Poxa, é difícil dizer, sabe? Porque, na verdade, eu não diria que houve assim eu cumpri a minha obrigação, né? Então, as coisas que eu fiz, o principal, acho que foi assim, a levar a população a entender a valorização da cultura como um conjunto de conhecimentos humanos, né? Como assim, o patrimônio histórico, o patrimônio material, que são verdadeiros depoimentos da história, né? Cada estação, por exemplo, cada túnel que foi feito, sempre teve uma história. A gente conversar com as pessoas que moram nesse lugar, a gente vai saber. Então, eu acho que eu considero assim que eu considero um feito importante é manter essa ideia do que é cultura como um todo e a valorização disso. Muito
Muito bem. Nós estamos falando do seu trabalho focado em Porto União, mas o senhor também atravessou os trilhos e também teve um trabalho direcionado para a União da Vitória, muito embora que as cidades sempre trabalharam juntas, né? Exatamente, é. União da Vitória também contou com o seu apoio cultural? Eu diria que em parceria, né? Legal. Eu tive um cargo no Paraná, no estado do governo do Paraná, vinculado ao trabalho e à família, né? Mas eu, dentro desse aspecto, também viajava pelo interior, via e conversava. Então, União da Vitória e Porto União, na verdade, sociologicamente, né, culturalmente, é uma cidade só. E o povo leva isso, né, exatamente. em consideração, né? Exceptuando a divisão administrativa, nós indiscutivelmente somos uma cidade, no aspecto sociológico da coisa e antropológico, né? Muito bem. Eu gostaria muito de falar sobre o senhor, sobre a sua área de formação. É sociologia? O curso que eu fiz foi de Ciências Sociais Ciências sociais. na Universidade Federal do Paraná. Uau. Então, é Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia Cultural, História, estatística para fazer depois as pesquisas, né? Mas a minha formação é o curso de Ciências Sociais. E dentro da área dessas Ciências Sociais, a Antropologia Cultural, que eu me envolvi. Sabe, quando você faz um curso, né? Você fez o curso de jornalismo. Então você optou, está trabalhando muito tempo na radiodifusão. Outros se dedicaram a jornais, outros a televisão e assim vai. Então, dentro das ciências sociais, eu me envolvi, me entusiasmei pela antropologia cultural, que justamente é o estudo dos usos e costumes. E isso é fundamental, é o que nos difere das outras espécies de animais, é justamente os conhecimentos, essa soma de conhecimento que nós chamamos de cultura. Para esclarecer que cultura não se refere só ao conhecimento determinado. Cultura é a soma dos conhecimentos socialmente adquiridos. Tá? Então, o jeito de temperar o feijão é um traço de cultura. Uau. O jeito de fazer a broa de fubá, como é que é feito, como é que não é, sabe, é um traço de cultura. Como os grupos folclóricos são traços de cultura. Até o vocabulário, de certa forma, regional, é um traço de cultura também. Então, essa antropologia cultural é realmente muito envolvente e muito apaixonante também. Com toda certeza. Porque muitos entendem de cultura, até o senhor me corrija se estiver errado, mas envolve a cultura o quê? Banda, música, dança. E o senhor muito bem pontuou que a cultura é tudo. Tudo, todos os usos e costumes que nós aprendemos, e vamos frisar isso, né? Aprendemos em sociedade e em sociedade transmitimos. Tudo Muito é legal. cultura. Muito bem pontuado pra gente. O que é que te levou a fazer esse curso? O que é que te inspirou? Foi depois do Túlio de França? Eu estudei no Tour de França e depois daquele tempo a gente sempre gostaria de ir para Curitiba estudar, né? Eu, como todo rapaz da classe média, queria fazer, a maioria dos rapazes de classe média, ou fariam medicina, ou engenharia, ou direito. Certo. Isso naquela época era assim, né? E aí? Não sequer nem tínhamos aqui ainda o curso que leva ao magistério, né? Não tínhamos. Então eu fui para Curitiba morar numa república de apartamento, que chamava república, né? Alugar os apartamentos. E eu fui para fazer o cursinho para fazer medicina. Mas para levar as vantagens de ser universitário em Curitiba, eu fiz o curso de Ciências Sociais porque me chamou a atenção. Então, para mim, tirar a carteira de estudante, poder comer na UV, pagar cinema mais barato, eu fiz para ter... Era a vida de estudante, né? Exatamente, as vantagens do estudante de Curitiba. Mas aí resulta, Vanessa, que eu me empolguei pelo curso e desisti. Daí escrevi uma carta para o meu irmão mais velho, que atendia meu pai, que eu tinha desistido. Eles ficaram tudo bravos comigo, né? Foi em casa, assim... Como é que foi isso? Tô imaginando eles não gostaram, aqui, né? Mas não é porque... E daí mas eu estava lá já, daí logo comecei, já no segundo ano eu comecei a lecionar num colégio em Santa Quitéria, um bairro, né? Santa Quitéria, porque havia assim, no nosso curso, como nós tínhamos estatística, nós tínhamos um ano de complemento de matemática. Certo. Então, num ano de complemento de matemática, você estuda muito a matemática. E no registro de professor, eu tive e tenho de professor de matemática. Inclusive, lecionei aí na cidade matemática, né? Então, isso foi essa empolgação, assim,
E é uma empolgação que se mantém até hoje, eu Até percebo. hoje, exatamente. O uso e costume me interessa muito. Tanto é que eu estou numa fase que estou meio folgado já, né? Do alto dos meus 85 anos. 85 anos. Qual é a sua data de aniversário? Que a gente quer anotar aqui. Setembro. Setembro? Qual dia de setembro? 30 de setembro. 30 de setembro. Já vou colocar aqui na agenda. Já está anotado. Ó, então vamos tomar um vinho junto. Ai, que bom. Já tenho convite. Porque do alto dos meus 85 anos, dos meus 85 quilos também, coincidência, 1 quilo por ano. Tudo certo, né? Eu curto muito também o vinho, sabe? Eu sou um enófilo, para usar o termo científico. É mesmo? É um conhecedor de vinhos? Adoro tomar vinho. Faz mais de 40, 50 anos que eu tomo vinho todas as noites, mas só de noite e vinho de qualidade, como um prazer. Não sou dependente químico também, não. Quando o dia não tem. Entendido. Mas é curtir, né? Cada um tem um. E agora que eu estou assim numa fase mais tranquila, então fica mais tranquilo também curtir a televisão, o celular também, com todo mundo, né? Bacana. E tomando meu vinho e comendo chocolate, toda noite um pouquinho. Gente, que bacana, é uma curiosidade que eu desconhecia de Ari Krieger dos Passos. 2 curiosidades aqui. A academia, que o senhor contou que é um exímio atleta de academia agora, né? Todos os dias. Nos conte um pouco mais, como é que a academia ele foi apresentada? 5 anos, é isso? Faz 5 anos que eu faço. Que bacana. Foi por orientação, assim, de uma orientação médica, até para movimentar. Naturalmente, eu não faço lá, assim, os exercícios de fisiculturismo, não quero ser, sabe, não vou concorrer ao Mister... ao Mister... gostei. Mister Portugal. Mas faz pelos movimentos, assim, sabe? Então foi indicado assim. E outro aspecto importante é a gente quando vai ficando mais velho, você evitar a rotina, sabe? Isso é um perigo. A maioria das pessoas, meus colegas, como diria o Silvio Santos, meus colegas de idade, muitas vezes são extremamente rotineiros. Isso é ruim, isso não é bom. Tem um livro importante que faz anos que eu li, me ajudou muito, eu recomendo, aproveito para você também, e quem está ouvindo, chama Mantenha Seu Cérebro Vivo. É um livro pequenininho, mas olha, é fundamental, é importante. Você, a pessoa quando chega a uma certa idade começa a ficar muito rotineira. Não, comigo a xícara tem que ser no mesmo lugar. Isso. A minha camisa só vista aquela cor. E, sabe, isso vai indo, acaba atrofiando o cérebro. Se o cérebro é um órgão do nosso corpo, se ele não é exercitado, ele vai atrofiando, como o músculo da perna, como o músculo do abdômen. O cérebro precisa ser exercitado. Até então aproveito a oportunidade para recomendar para os meus colegas de trabalho, como diz o Silvio Santos, meus colegas aí, a leitura desse livro, Mantenha o Cérebro Vivo. Sabe, evitar aquela rotina. Depois o idoso, aquela coisa assim... Você que está mais velho, está me acompanhando aqui, você também. Então eu cheguei aqui, você disse, pode entrar e pode sentar. Então eu gostei, entrei e sentei. Mas normalmente, e ocasionalmente, seria assim, o senhor pode entrar, fica sentadinho aí, tá? Tá bom? É diferente. Tudo pequenininho. Tá bom esse lugarzinho? Eu até lembro recentemente, eu estava no Hospital São Brás para fazer uma radiografia, né? E vestia aquela... não sei, camisola, não sei o que chama, aquele avental, né? E eu ia caminhando com a minha roupa na mão, assim, né? O chinelo. Aí chegou um rapaz, chega para mim assim, o senhor quer que segure a sua roupinha? E aí, como é que o senhor lidou com isso? Eu acho que não posso dizer aqui agora. Porque vai ser censurado. Eu ia dizer, segura a sua roupinha, mas vamos ficar por aqui. Exatamente. Entendi. A minha roupinha. Eu com 1,80 m de altura, 80 quilos, segurando a minha roupinha. E observe, você que está me ouvindo, não faça isso com a senhora idosa e com o senhor idoso. Não tem nada de... Tá bonzinho, tá boa. Diminutivo, né? Pode ver. Tá boa a comidinha, só sentou direitinho, tomou um remedinho. Certo, né? Certo. Então, evite isso, né? Evite isso porque não tem por que você tratar o idoso como criança, né? Exato. Pelo contrário, até pela história dele, pela força dele.
E é importante também que meus amigos idosos aí, que a gente se mantenha em atividade dentro das limitações, naturalmente. Não vai ser a mesma coisa. Sexualidade é diferente, o exercício físico é diferente, o cuidado com a alimentação, mas, acima de tudo, manter a atividade. Isso é fundamental para você não deixar de ser você mesmo. Porque você envelhece, você não deixa de ser você mesmo, tá? Vai ter algumas modificações, mas você, Vanessa, vai ser sempre Vanessa, né, com as suas características principais, você, né? Então é importante você não sentir que precisa se modificar, não precisa. O padre Fábio de Mello falou nessa semana, inclusive, a respeito, né, da melhor idade, e ele tratou do assunto de uma maneira tão interessante, no sentido de ter por perto pessoas que possam sempre agregar com a nossa vida, e fala sobre a melhor idade, né, a terceira idade, como uma fase muito bem vivida, porque se chegou lá. Então, o sinal de estar envelhecendo é um sinal de uma vida bem Exatamente. vivida. O senhor concorda com isso? Sim, eu concordo, naturalmente, né? E também bem vivido em consequência do que a gente viveu, né? Então, se a pessoa fumou demais, ela vai sentir a consequência agora. Se ela bebeu demais, apesar dos outros problemas, vai sentir a maior consequência agora. Se ela não faz nenhum exercício, não fez, sempre esteve parada, a consequência vem agora. Como agora virá as consequências boas daquilo que a gente fez, não é? Tudo do lado positivo. Exatamente, e de positivo, várias questões para o nosso exatamente. corpo. Então, do ponto de vista da sociologia, né, do ponto de vista sociólogo falando, né, quando a gente fala da melhor idade ou sobre como as pessoas estão sendo vistas hoje, o senhor acha que muito se modificou ao longo dos anos, essa visão, até falando sobre criança, jovem ou adulto, muito se modificou no trato para todo mundo? Exatamente. Olha, Vanessa, a minha geração, dos anos 50, 40 para cá, né? Até 2025, nós estamos aí já, né? Foi quando ocorreram as principais transformações sociais no decorrer de toda a história. E, por exemplo, quando eu era jovem, até o tempo de adolescente e tal, por exemplo, um casal desquitado, separado, a gente parece desquitado, né? Os dois eram marginalizados. O homem que casava com uma mulher desquitada não podia ir num clube, era proibido. Proibido, pode isso. Tinha separação, né? Era mulher separada, não pode, o homem separado. Então havia uma discriminação muito grande. Então isso aí foi tudo se modificando. Havia preconceito, por exemplo, com o caso da homoafetividade, né? E você fala, não sei o quê. Então tudo isso hoje está sendo encarado como parte da vida, parte dos usos e costumes, né? Então é importante, naturalmente, que todas as pessoas idosas se mantenham dentro dessas modificações. Algum tempo, há anos atrás, quando você não podia, a mulher começar a usar calça comprida, no começo a moça de família não usava, né, que você viu, é verdade, isso em pouquíssimo tempo. Então vejam, vocês que estão com a gente aí, as transformações sociais que ocorreram nesses últimos 80 anos. Mais do que em todo o resto da história. Uma liberdade maior. Uma liberdade, né? Exatamente. Né? Hoje a gente, e veja bem isso, em pouquíssimo tempo. Né? Hoje, a liberdade que a mulher tem hoje, que os rapazes têm hoje, que os adolescentes, é tudo diferente, né? Tudo isso que nós estamos falando de transformação, o senhor que tem formação na área, o que é que te impacta negativamente e o que é que te impacta positivamente dessa transformação toda? Teria algo negativo e algo positivo que o senhor poderia citar para a gente? Bom, o negativo e o positivo vai muito, seja que instrumento for ou que situação for, da maneira como ela é encarada, usada e transmitida. Então, hoje, por se citou agora, nós temos, por exemplo, a internet, né? Então, veja bem, então está sendo uma transformação violenta e rápida em pouquíssimos anos, que tem muito lado positivo e muito lado negativo. Qual o negativo e positivo? Depende do uso correto, adequado da formação de quem está usando, é ou não é? Muito bem pontuado, até porque a internet também ganhou seu coração? Também aderiu às redes sociais? Não, eu uso como utensílio, assim, sabe? Como uma ferramenta. Naturalmente, assim, sabe? Mas você vê, por exemplo, isso, você nota um grupo de pessoas, às vezes vão almoçar junto. Estão lá, ali almoça, daqui a pouco cada um pega o seu celular, fica todo mundo em volta da mesa com o celular. Quer dizer, isso é negativo.
né? É Não tem negativo. porque a gente está junto, né? Exatamente, Está todo mundo no seu canto, né? Pois é, então não precisa, fica em casa lá, pede uma marmita e fica lá. Pronto, acabou, entendo. Isso é importante, é preciso... Mesmo perto há um distanciamento, Exatamente, é precisa mudar isso, né? As Aham. pessoas vão se distanciando e acham que a forma de comunicação tem que ser pela internet, né? E isso nós estamos aí vendo, a internet é usada até para crime, para roubar, para a própria chamada inteligência artificial. Veja onde é que nós estamos, a utilização, a gravidade da utilização disso tudo. Então, hoje, assim, a responsabilidade dos pais atuais, você na tua idade, o Lúcio na idade dele, né, é justamente preparar adequadamente os filhos para a utilização e para viver nesse tipo de vida social tão diferente. E em transformação também, está muito em transformação ainda, né? Certo. O que esperar culturalmente para as próximas gerações? O senhor almeja um cenário positivo para a gente? Um reflexo positivo? Puxa, isso também depende do andamento, né? E como é que eu vou te dizer assim, da orientação que for dada para cada geração que estará vindo, né? Então, eu acho que todo progresso é positivo, né? Todo progresso é positivo. Por exemplo, o desenvolvimento da teoria atômica, a produção de artefatos através dos átomos, energia atômica, também deu a bomba atômica. Também, tá? Então, tudo depende aí da maneira com que você vai utilizar isso aí, né? Muito bem pontuado. Nós falamos há pouco sobre a melhor idade e o senhor também fez parte do Conselho do Idoso de Porto União. Como é que foi realizar esse trabalho no município? Até porque se mantém forte até hoje. Os grupos são muito queridos e participantes, Bom, né? eu já tenho discutido muito isso. Então, os grupos que se encontram, eles se encontram, isso, como é que eu vou ter isso? Só para se divertir. Não, lá para jogar bingo, depois dançam lá, mulher com mulher, a velha com velha. A mulher vai mais muito nisso do que o homem, né? E eu estou trabalhando até, falta concluir, vai demorar um pouco. Eu quero criar uma associação chamada Associação da Maturidade Ativa. Opa! Sabe, o objetivo dessa associação é reunir pessoas mais voltadas para os homens, porque se você vai nesses grupos de idosos, se tiver 50 mulheres, tem 3 ou 4 homens. Exato. O homem não curte muito aquilo. Então, dentro dessa associação que eu tenho interesse em fazer, é justamente voltar para o homem. E esses objetivos não vai em recreação, não precisa. Pelo contrário, da importância da participação deles, de nós, né, homens, dentro da sociedade, como pela experiência que nós temos, pela vivência que tivemos, de sermos uma parte, de repente, até fiscalizadora. Exato. Tá? Para chegar uma prefeitura, olha, isso aqui está errado por causa disso, disso, disso. Né? Então, seria uma associação da maturidade ativa. E o que é que depende para colocar em prática? Ele Pois foi eu apresentado estou fazendo, até parei um pouco agora, certo, mas gostei. elaborando o estatuto que não tem movimentação financeira, então não tem tesoureiro no cargo, né? Certo. Então justamente motivar essas pessoas para atividade. Legal. Para atividade, sabe? Sabe o que é que me ocorreu? Pessoas assim, como o senhor, que possam estar discutindo assuntos como esse que nós estamos falando aqui, em uma roda de conversa, e que pode sair tanta coisa importante, né? Exatamente. Tanto debate é importante para a sociedade de modo geral. Vamos ficar na torcida, então. Muito bacana, espero que seja em breve. E aproveito aqui, quando eu estava pesquisando sobre a sua vida, tem tanta situação bacana para a gente comentar aqui para o ouvinte, falando sobre Ari Krieger dos Passos, e eu lembrei do Kalena, que o Kalena provavelmente também é o seu xodó, também ganha o seu coração, mas eu me refiro sobre a Pêssanga. Eu lembro que muito se trabalhou sobre as pêsancas, sobre esse projeto, e o senhor
pelo que eu me recordo, sempre esteve envolvido, ajudando ao Sim. grupo, ajudando a trazer essa cultura, essa forma de cultura aqui para o Vale do Iguaçu. É isso? Isso é importante, né? O grupo cinquentenário, né? Exatamente. Mais de 5 décadas aqui no Vale do Iguaçu. Exatamente. Esse grupo nossa, o que eles fazem é um valor artístico muito grande. Artístico e até físico. Também dançar uma dança daquela para o rapaz que eles dançam. Pega um garoto aí, que não treinou. Já arriscou fazer as danças também junto? Lá nos idos, lá no início do grupo? Pois é. Então veja bem, para fazer aquela dança dos rapazes, a dança ucraniana, precisa muita resistência física, né? Muita resistência. E eu estava me recordando de várias reuniões em que o senhor foi convidado a participar para discutir sobre estatuto, né, sobre tudo que envolvia as pêsancas ou a cultura ucraniana de modo geral aqui para o Vale do Iguaçu. É algo que te empolga também, a cultura ucraniana? Mas logo imagina todo tipo de cultura, de usos, costumes, empolga, né? Que a cultura ucraniana não é só dança, tem alimentação, né? A agricultura, a maneira de criar os animais, a maneira de conduzir o dia a dia, né? Você não vê uma casa de um descendente de polonês, ou alemão, ou italiano, ou qualquer outro europeu, que não tem um quintal, que não tenha plantado couve, que não tenha tempero verde plantado. E que lembre de como é que a avó, o pai plantava, exatamente. Né? Então, quintais grandes que não compram repolho, não compram couve-flor, porque tem no quintal. Né? Azedinha, aquelas toceiras. Né? Então, isso é um costume, né? Isso vem justamente da tradição europeia. Até eu, por exemplo, na minha casa, o terreno não sobra muito de cada lado nos fundos, mas eu tenho lá meus temperos verdes, meu manjericão, minha cebolinha, tenho plantado lá, né? Assim, e isso é herança cultural europeia. Muito bacana. Porque o nosso indígena não plantava. Exato, e que vai levando de uma pessoa para outra, né? Não tem quem não pega uma mudinha e não vai levando, né? Na verdade, o indígena, fazendo a retificação, ele cultivava a mandioca. A mandioca. A mandioca ele cultivava, assim, na maneira deles, simples, né? Mas a única coisa que eles plantavam era mandioca. Então, e o resto, esse hábito de produzir, de ter a horta e tal, é herança europeia. Muito bacana. Eu aproveito para lhe falar sobre essa fomentação dos projetos culturais. A Lei Rouanet, ela foi muito comentada. O senhor acredita que é um ganho para a cultura, para o cenário cultural brasileiro? Eu acho que se ela, mais uma vez, entra aí a história. Se ela for adequadamente cumprida, é bom. Mas nós já temos visto casos aí que está sendo usada de maneira desonesta, até eu digo assim, de benefício de um grupo, de benefício de uma pessoa. Então, a lei em si é boa. Agora, a maneira utilizada depende, né? Vai justamente daquela formação que é além da formação cultural, mas a formação moral. Muitas vezes grupos pequenos que padecem e que de repente não chegam lá, né? Mas é algo a se pensar a respeito dessa fomentação perfeitamente, cultural, né? É importante. Muito bem. Quando nós falamos a respeito de várias ações, eu citei aqui sobre a pêsanca, sobre a cultura ucraniana, eu recordo do senhor também muito envolvido com projetos sociais em Porto União. Falando sobre a Páscoa, sobre o Natal, a cultura ela sempre trouxe a comunidade para projetos que fossem acessíveis. Exatamente. É isso que o senhor defende? Que as pessoas tenham essa oportunidade de chegar lá? Sim, claro, isso é importante, né? Às vezes falta só, vamos dizer assim, o fato de você lembrar disso. Lembrar as pessoas que podem, que devem, que é bom, né? E dar a oportunidade deles realizar aquilo que eles têm vontade, mas ficam às vezes inibidos, achando que não dá, que é difícil, não é? Então isso tudo é fundamental. Muito bem. Hoje, os atuais secretários de Cultura também pegam mentoria com o senhor? De repente, telefonam, mandam um zap, e aí? Bom, o pessoal está sumindo agora, né? Assumiu agora em janeiro, então eu acredito que são pessoas que têm condição de desenvolver o trabalho. É claro que cada pessoa, quando faz um trabalho, sempre tem eu diria assim, uma preferência
em determinado sentido, né? Então pode ser que algum te dê mais preferência assim pelas artes, vamos dizer assim, né? Pela pintura, pela música, pela dança. Exato. Outro dá mais importância pelo patrimônio histórico, para os usos e costumes, para os grupos e assim por diante. Mas eu acredito que o pessoal que está assumindo agora, né, eu dou meu voto de confiança para eles, acho que eles vão conseguir realizar um bom trabalho. Se não conseguirem, dá um puxão de orelha. Se pedirem ajuda, tá postos, né? Tá, lógico, claro, imagine. Que bom, para transmitir todo o conhecimento. Hoje, o bate-papo com Ari Krieger dos Passos, ele que é sociólogo, fez parte do Conselho do Idoso de Porto União, atuou junto à Secretaria de Cultura e diretor de escola. Tem muita saudade de escola também, de estar lá ativamente, Ari Passos? Realmente, eu sempre gostei muito do magistério, sabe? É mesmo? Sempre gostei muito, assim. Show. E até hoje, por exemplo, pelo fato de eu gostar, os alunos gostavam de mim. Até hoje eu encontro alunos bem mais velhos, professor e tal, é uma alegria muito grande encontrar esse pessoal assim e saber que a gente foi importante na vida deles, né? Muito bem. Em certa ocasião, também sociólogo, eu tive a oportunidade de conversar com o Padre Abel, que hoje faz um trabalho, né, em outra cidade catarinense, também desenvolveu um trabalho muito bacana em União da Vitória, também em Porto União. E eu falava com ele sobre a questão da marca brasileira, falando sobre a bandeira do Brasil, enfim. E ele me falava o seguinte, que às vezes as pessoas deturpam um pouco todo esse cenário de patriotismo, como, por exemplo, levar a bandeira do Brasil para a praia em forma de toalha, e por aí vai. Como é que o senhor avalia tudo isso, falando sobre essa parte cultural? A gente sair com boné, com as cores do Brasil, ou com uma camiseta, isso é bacana para os dias de hoje? Ou se deturpa muito o patriotismo? Bom, até certo ponto, isso é válido, mas de um certo ponto em diante não é. Sabe, tudo depende né, a cor verde e amarelo. Tá? Tem que dosar. Agora eu acho assim que até uma certa vulgarização e até um certo desrespeito dos símbolos nacionais. Eu acho. É a minha opinião pessoal como pessoa mesmo, né? Até porque vai pra praia usar o biquíni com a cor da bandeira do Brasil. A cor sim, mas eu acho sim, mas agora ela tem sido usada assim em manifestações de valor discutível, né? E por aí vai, né? Então, agora isso são fases e a história vai mostrar o que vai acontecer com isso tudo, né? O que vai ficar, o que não vai ficar. A questão cultural usada com cautela, exatamente, é isso? Exatamente. Muito bem. O que o senhor espera enquanto cidadão de Porto União, também de União da Vitória, daqui para frente? Como é que Ari Passos se vê daqui a alguns anos? Puxa, daqui a alguns anos, eu estou com 85. Pretende chegar ao centenário, é isso? Não, eu pretendo, se eu puder escolher, eu pretendo viver enquanto eu tiver independência, enquanto eu estiver com o cérebro em ordem, enquanto não for um peso para os meus filhos, né? Mas isso é natural, faz parte do ciclo da vida. Eu acho assim que eu já estou bem além da média de vida do Brasil, né? E, então isso né? A gente chega lá de um jeito ou de outro, isso é natural, né? Fiquei muito contente em saber que o senhor completa 85 anos, 86 neste ano de 2025. Não, eu faço 85 agora. 85 em 2025, muito bem. Como é que o senhor vislumbra 85 anos de idade? Como é que é estar com 85 anos? Pois, eu estou numa fase assim que estou com bastante tranquilidade, sabe? Então, nessa fase, eu estou com fase lembrando assim, várias fases da minha vida que foram importantes, que foram difíceis, teve dificuldade muito grande muitas vezes, né? E, especialmente financeira, nunca fui muito bom, sabe? Não tinha receita de ganhar dinheiro fácil. Tem pessoas que admiram muito, tem gente que, né, tem uma facilidade. Consegue empreender. Exatamente, eu não sei. Mas eu consegui criar e educar meus filhos, né? Mas então nessa fase eu fico lembrando assim, desde o tempo de faculdade, depois os anos que eu fui diretor do Cid Gonzaga, nós fazíamos aquelas atividades, depois a minha atividade na Secretaria de Cultura, depois a minha atividade aqui no Paraná como diretor da Família, Direito e Trabalho naquela secretaria, né? Sim. Então são fases assim que
eu tenho bastante no que pensar. E eu curto muito agora nessa fase da gastronomia, sabe? Sempre Show. curto muito. Porque às vezes, eu até digo assim, que às vezes eu fiz tanto na vida, fiz tanta coisa, só não fui duas coisas. Só não fui duas. Garoto de programa e traficante de droga. Essas mais duas. experimentou. O resto eu acho que eu fiz tudo. Ai, ai. O senhor cozinha também? Hein? O senhor cozinha Eu também? Vai pra gosto cozinha? muito, eu estou desenvolvendo, gosto de criar receita, transformar receita. Uau. E as coisas, quando apertaram para o meu lado, meus filhos estudando em Curitiba, fazendo faculdade, Certo. a minha mulher trabalhando, dando aula de música, a coisa apertou valendo, fui para a cozinha. Abri o restaurante Salão Colonial, Exato. foi bastante sucesso na época. Depois fiquei trabalhando fora. Quando apertou de novo, eu transformei a minha churrasqueira em pizzaria, que foi a companhia da pizza. Show, Então eu digo assim, isso. que a hora que a coisa apertava, eu ia para a cozinha e dava certo. E hoje eu curto a gastronomia com prazer. Que sucesso! Hoje, qual é o seu prato predileto? Mas quando ali tá na cozinha, qual é o prato predileto? Puxa, meu prato, são vários, né? Mas eu tenho usado bastante vegetais, assim, Uau. verduras, né, frutas, isso. A minha janta por todas as noites é antes do vinho e do chocolate. Tá bem servido, não é? Antes do vinho e do chocolate, são frutas, sabe? Como frutas. faz mais de 2 anos que eu janto só frutas. Mas não por regime, porque eu gosto, faz Que bem. gosta, que bom. Tem uma preferida? Eu uso todas. Agora estive na fase do mamão, agora estou na fase do abacate, e já estive na fase da maçã, então vou misturando. É como a mim. Eu adoro falar com o Ari Passo, porque ele traz fases, e todas as fases são importantes para a vida da gente. Exatamente. Eu fiquei aqui pensando, puxa, eu gosto tanto da minha fase de hoje, mas eu também gostava de quando eu tinha 20 anos de idade. Então, são Exatamente, fases, né, que a gente vai vivendo, vai... Bom, mas o senhor estava falando, se for para escolher, quer viver até quantos anos? Não, se for para viver bem, eu acho que até 90. Então tá bom. Que isso? A gente vai pro centenário, que isso? Até 90 tá bom. Não, vamos na contagem, vamos estender, vamos conversar daqui 15 anos novamente aqui na emissora. De repente você chama aqui, eu vou chegar assim, boa noite, Vanessa. E eu vou adorar. Você não é aquela menina que uma vez que teve aqui que me entrevistou? E a gente vai conversar 15 anos depois dessa entrevista, combinado? Olha, estamos nos encaminhando aqui para o fecho da entrevista. O que é que o senhor diria que a cultura ela pode contribuir para o nosso futuro? Bom, a cultura, ela vai fazer o nosso futuro, sabe? Porque cultura, como disse, é tudo que se faz em sociedade e sociedade se transmite. Então, a cultura vai definir o nosso futuro. E eu acredito que pela tendência, pela evolução, será melhor. Como o futuro agora é bem melhor do que alguns anos atrás, né? Cada vez mais. Mas isso tudo vai depender dos meios que a população utilizar para viver com esses traços de cultura, com esses usos, costumes, tecnologia. Isso. Mas eu acredito que o ser humano vai continuar evoluindo. A gente fala tanto sobre a inteligência artificial, Exato, né? Mas nós temos as pessoas que estão nesse mundo todo, aí vem a Exatamente. inteligência artificial, então tudo depende dessa evolução e de quem vai estar Exatamente, operando né? tudo isso. Pode ver, já está, inclusive a inteligência artificial já está sendo usada por assaltantes, né? Por pessoas que querem fazer, então tudo, se você fazer bem e fazer mal, isso vai ser sempre assim. Aí a gente volta no que eu lhe perguntei a respeito do que se teme, né? Do que se vibra, do que se teme, né? Dentro desse contexto dentro atual, desse conceito, né? Da evolução. A evolução no sentido real, né, da sociedade humana. Eu acredito que um dia, vai demorar bastante, mas a sociedade humana poderá ser uma sociedade bem adequada para a vida de todo mundo. Muito bem. Seus amigos que estiveram aqui nesta bancada, juntamente com a iniciativa de hoje do Bate-Papo Contigo, Terezinha Wolff, Ivanira Oberts, Aloysio Vituk, Raulino Bortolini, muitos nomes que passaram por aqui citaram Ari Krieger dos Passos como expoente da cultura, como ícone da cultura do Vale do Iguaçu. Qual é o recado para esses que também, assim como o senhor, são os estudiosos da cultura? Estudiosos da cultura, eu digo assim que eu tive e tenho muito orgulho de ter convivido com eles e que eles são verdadeiros exemplos de pessoas que preservam os usos e costumes no bom sentido, né? Então, eu realmente admiro muito
eles como pessoa e como membros de instituições que eles fizeram e trabalharam. Eles tornaram a nossa sociedade melhor. Muito bem. Senhor, vislumbra um encontro com essas pessoas tão incríveis também, até porque Terezinha Wolff está sempre nas fotos que a gente buscou, fotos antigas Isso. com o Ari Passos. Terezinha Wolff está sempre junto, né? E ela citou com muito carinho o seu nome também aqui junto com a A gente. Terezinha é uma mulher extraordinária. Ela viveu na frente do tempo dela e muito na frente. Hoje ela está já meio parando, né, pela própria idade, é inevitável isso, mas foi uma mulher admirável. É uma mulher admirável. Tem que fazer um encontro de todo mundo, de todos os expoentes da cultura? Hein? Seria legal um encontro com todo mundo? Seria legal, sim. Para pensar quanta coisa boa, Pois é, quanta coisa bacana boa sairia, né? É. Muito bem. Qual a mensagem que Ari Krieger dos Passos nos deixa no dia de hoje para que a gente possa recordar desse seu dinamismo junto da cultura e também dessa sua empolgação pela vida? Fique à vontade. Puxa, eu diria que o importante é você se respeitar como pessoa, você mesmo se respeitar como pessoa, dentro das suas funções e suas atribuições, e viver de forma que haja uma convivência interligada com as pessoas próximas e até com a própria sociedade, você desempenhando certas funções. Recado dado, hein? Última pergunta. Se fosse para escolher fazer tudo de novo que fez até agora, faria tudo de novo? Faria sociologia de novo? Faria os projetos junto da cultura? Viveria tudo de novo? Eu escolheria viver tudo de novo bem igual. Não mudaria nada? Não mudaria nada. Especialmente, inclusive a entrevista de hoje? Inclusive a entrevista de hoje, inclusive o Lúcio, que está aqui na sala do lado, aqui, né? Não mudaria nada, pelo contrário. Que bacana. Todos eles, né? A gente aprende com tudo que a gente Exatamente, vai vivendo. né? Muito bem. Ari Krieger dos Passos, obrigada por esse bate-papo, por essa conversa bacana aqui com a gente, para a gente conhecer um pouco sobre você e um pouco mais sobre todo esse trabalho junto da cultura aqui no Vale do Iguaçu. Até uma próxima. Até uma próxima. Foi um prazer estar com você. Um abração para todo mundo aí. Muito obrigada. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Obrigada e até uma próxima. Até.